Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula do curso de Programação para Universitários. Hoje eu que vou apresentar essa aula junto com o Rian. Meu nome é Alexandre. Antes de começar a aula, eu gostaria de perguntar se vocês têm alguma dúvida das aulas anteriores, para que possamos tirar para dar início a essa aula. Pode mandar aí Vocês no podem. chat ou falar no microfone. Isso. Hoje nossa aula vai ser sobre estruturas de repetição. Vamos pensar no seguinte problema. Vamos dizer que você quer exibir uma mensagem na tela várias vezes. Aqui, se eu quisesse imprimir o valor 1, e de 1 até 50, de 1 até 5, você teria que fazer 21, até com o que vimos até agora, teria que fazer 21, 22, e aí você teria que fazer um print de 1 até 5, 5 prints e até 50, você teria que fazer 50 prints. Isso tornaria uma tarefa muito cansativa e muito exaustiva. E no meio das contas, quando você fosse trabalhar com grandes quantidades de prints, como é o caso aqui, você ia acabar perdendo a conta ou ia gastar muito tempo vendo se você teria colocado a quantidade correta de prints. Nessa aula, nós vamos ensinar métodos para que vocês consigam fazer isso aqui de uma maneira mais simples, ao invés de ficar repetindo o print várias vezes, de ficar escrevendo um por um. Tá. Agora um fluxograma, né, do que vai acontecer hoje. Nós vamos ter uma condição. Se entrarmos nessa condição, vamos executar instruções enquanto essa condição for verdadeira. Por exemplo, nós queremos printar o nosso próprio nome 5 vezes. Então, você vai entrar nessa condição e vai printar 5 vezes. Depois da quinta vez, você vai sair da condição e vai seguir o fluxo do seu programa normal. Bem, pessoal, a nossa primeira estrutura de repetição que nós vamos ver são os loops while, certo? Como o próprio nome já diz, loops enquanto. O loop while, certo? Ele é bastante útil quando você tem, por exemplo, um conjunto de operações, certo? Com um bloco de instruções a serem executadas. Como assim, bloco de instruções? Digamos que, pegando o exemplo de Alexandre, você quer imprimir uma determinada informação 50 vezes, 100 vezes, 1 milhão de vezes, só que você só quer parar de imprimir aquela informação quando uma determinada condição for aceita. Digamos que o usuário digitar 0, certo? Ou seja, tu vai imprimir, por exemplo, bom dia, e vai receber uma entrada do usuário, certo? Por meio do input, convertendo para inteiro. Então, tu vai analisar aquela entrada do usuário na condição, certo? E se a condição for 0, você sai. Se for diferente de 0, você continua dando bom dia, certo? E executando aquela instrução de receber. Então, as instruções de printar, dar o bom dia e de receber a entrada, você vai ficar executando enquanto a condição for verdadeira, certo? Um bom exemplo é validar uma senha também, que basicamente, enquanto a senha digitada for errada, você vai ficar executando aquilo. Por exemplo, digamos que a senha é ABC e você fica digitando ABB, tá errada, executa novamente. Só A, tá errado, e executa novamente. É ABC, agora a senha tá certa, então ele sai do loop, certo? Vamos ver um exemplo prático no Colab, certo? Eu vou fazer esse exemplo da senha, que eu acho bem interessante. Primeiro, vamos criar, certo? Uma variável, que eu vou chamar uma variável de password, que vai ser a nossa senha. Eu vou iniciá-la com uma string vazia, certo? Nesse caso, o tipo da nossa senha vai ser string, tá certo, pessoal? Porque aí a gente pode incluir números, letras, underline, que é o famoso underscore, enfim. E eu vou definir um valor padrão. Eu não vou deixar vazia, não. Vou definir um valor padrão chamado admin. A senha mais forte que existe. E enquanto, certo? A gente declara esse bloco de repetição assim de forma. Enquanto password for diferente de, deixa eu pensar aqui, eu vou colocar aquele exemplo que eu disse, ABC, então a senha para sair do loop ser correta tem que ser dessa forma aqui, certo?
Ou seja, para sair do loop, a senha tem que ser ABC, ou seja, o usuário tem que digitar ABC para que saia do loop. Ou melhor, eu vou iniciar aqui como admin, que seria a senha que a gente definiu, e aqui eu vou deixar uma senha padrão ABC. Tudo bem até aí, né? Então eu defini uma senha padrão ABC, que não corresponde à senha do sistema, e eu vou ter um loop while. Esse loop while, enquanto for diferente, ele vai ficar executando. Como assim? Eu vou fazer aquele print e eu vou colocar executando. E eu vou solicitar novamente a senha para o usuário. Digite a senha. Agora eu vou executar. Perceba, a senha password, que é uma senha padrão que eu defini ABC, é diferente de admin, certo? Então ele vai entrar nesse loop aqui. E ele vai ficar executando enquanto o password for diferente de admin. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, Camille. Ele vai executar novamente, porque a senha não é admin. Eu vou executar agora só B maiúsculo. AB, na verdade. Executando, ele pede para digitar assim. Eu vou digitar agora admin, certo? Admin. Novamente. Agora, quando eu digitar a senha correta, ele sai do loop. Perceba que ele não printou novamente a palavra executando e não solicitou a senha, certo? Uma outra forma de fazer isso poderia ser, por exemplo, imagine aquelas caixinhas de senha, por exemplo, do background, que vocês usam para enviar as resoluções. Imagine que aquela caixinha de senha está vazia. Então, eu vou representar por uma string vazia, certo? Nesse caso, só abre aspas e fecha aspas. E eu vou executar de novo. Como aqui está diferente, ou seja, a senha password está diferente de admin, que é a senha que a gente definiu padrão, então ele vai executar esse print, executando, e vai solicitar a senha, certo? Então, se eu digitar, eita, ADM, ele vai novamente pedir a senha. E quando eu digitar a senha correta, ele sai do loop. Basicamente, o loop while é isso, pessoal. Ele vai executar enquanto, certo, uma determinada condição não for verdade. Ou seja, ele pode executar indeterminada, um tempo indeterminado, certo? Licença. No caso, Sim. aí não é necessário você colocar o input. Ele abre a caixa de questão por causa do while ou por causa de outro motivo? Não, no caso tu tá perguntando essa caixinha aqui, né? Sim. Ele vai abrir por causa do input, certo? Se eu tirar esse input aqui, ó, ele não vai abrir, ele vai ficar só no que a gente chama de loop infinito, que é uma coisa que a gente chama na programação, que eu até recomendo vocês darem uma lida, que é chamado de problema da parada. Ou seja, o loop, ele vai ficar executando aqui, ó, e ele não vai saber quando vai parar, porque a gente nunca vai informar, vai alterar o valor daquela variável. E o código, certo, ele não vai conseguir identificar quando um loop, ele entra nesse problema da parada, certo? Então, ele só vai parar porque eu vou clicar aqui, ó, e eu vou interromper. Mas se eu não clicasse, ele ia ficar executando infinitas vezes. Agora, se eu colocar, por exemplo, password e o input, digite a senha, e executar, por causa do input, ele vai abrir essa caixinha, certo? E vai solicitar para a gente informar a senha correta. E quando eu digito a senha correta, ele sai do loop, certo? Certo. Eu consegui responder tua dúvida? Sim. Obrigada. Show. Nada? Bom, pessoal, agora vamos ver o for loops, que é outra, né, estrutura de repetição. O for é utilizado para iterar em cima de uma sequência finita, ou seja, coisas pré-determinadas, como strings, listas, tuplas, dicionários e sequências numéricas. Alguns desses que estão listados aqui, vamos ver nas próximas aulas. Mas nós já vimos strings, então podemos trabalhar em cima disso. Pronto. For loops. Lemos assim um for. Para cada. É conhecido como for each. Aqui tem um exemplo, aqui na tela. Para cada x, x é uma variável qualquer que você vai criar. Esse aqui poderia ter qualquer nome. Quando eu for para o Colab, eu vou mostrar isso. Para cada x em banana, ele vai printar x. O que seria esse x aqui que ele está fazendo?
X é cada letrinha da string banana. Vamos no Colab para mostrar para vocês um exemplo melhorzinho, né? Vamos lá. Vamos aqui para cada letra. Palavra. Banana. Ele vai printar a letra. Aqui tá mais legível do que aquele ali. Pronto. Desculpa, Alexandre. Oi. Poderia dar um zoom na tua tela? Por favor. Melhorou? Sim, valeu. Tá. Pronto. Para cada letra na palavra banana, que foi a palavra que a gente definiu, ele vai printar a letra individualmente. A gente também pode fazer com a palavra que o usuário informou. Vamos apagar aqui. A gente vai fazer assim. Nome igual. Input. Se vamos dizer que o usuário quer imprimir o nome dele em letras separadas. Seu nome. Cada letra, o nome do usuário, que ele inseriu, vamos pintar a letra. Insira seu nome, eu vou colocar o meu, Alexandre. Ele vai pintar cada letra separada por uma linha. Pronto. Esse aqui é um dos exemplos de onde podemos usar o in em strings. Pronto. Agora Rian vai apresentar outros exemplos. Pode falar. No caso, letra é uma variável ou é uma função? Letra aqui é uma variável qualquer. Poderia ser letra, poderia ser x. Você que vai escolher. Eu recomendo que seja algo que você vai entender depois. Ó, vamos tentar aqui. Funcionou igual. Agora sim, eu recomendo que você coloque alguma coisa que você vai entender o que está fazendo. Como eu coloquei letra, aí você entendeu que você estava pintando cada letra. Entendi. Obrigado. Nada. Fale. No caso, independente da palavra que eu colocar para substituir letra, ele vai imprimir cada um separadamente. Sim, sim. O letra é só para ficar melhor para você entender no final. Porque senão você vai pensar, o que é esse X no final das contas? Aqui só tem um X. Para mim não significa nada se eu não definir o que ele é, entendeu? Tá certo. Certo, pessoal. Alexandre apresentou sobre o for iterando, a gente chama de iterar, certo? Em cima de uma determinada string. Nesse caso, ele mostrou banana e outros exemplos, como letra, Daniel, certo? Só que agora a gente tem uma palavra-chave que a gente chama, uma palavra reservada, que é uma palavra específica da linguagem, que permite a gente interromper um loop, certo? E serve tanto para o for quanto para o while. É importante ressaltar isso. E o break, a palavra-chave break, ela faz basicamente o quê? Por exemplo, pegando aquele exemplo de Alexandre, for x em banana, nesse caso poderia ser letra, como Alexandre disse, e ele vai printar cada letra. Só que quando a letra for igual ao caractere in, ele sai do loop. Como assim, ó? Eu vou pegar a palavra banana. Vou fazer o for normal, letra, in word. Ele vai fazer o print de letra. Que foi o exemplo que Alexandre ele mostrou. Como a gente viu, ele vai printar cada letra individualmente, ou seja, cada caractere daquela string individualmente, linha por linha, certo? Só que, e se eu quiser parar esse loop quando eu encontrar um N, que é o exemplo que a gente deu aqui, ó. Quando eu encontrar um N, eu quero parar o loop. Então, basicamente, você utiliza a palavra-chave break. Então, você vai fazer, por exemplo, eu vou colocar o print, letra, e eu vou fazer um if. Letra
é igual ao caractere N, certo? Então, se for, dá um break. Aí, ele não vai iterar por cima de toda a... Como é o nome? Por cima de toda a string banana. Quando ele encontrar a primeira letra N, ele sai do loop, certo? Outra forma que tu poderia ver isso, imagina o seguinte, vamos voltar de novo para a senha, password. E aí o usuário, ele digitou aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o usuário digitar aqui, digite um número de digite um número maior que 10.000, certo? E eu vou converter isso aqui para inteiro. E eu vou fazer o seguinte. Não, eu vou deixar aqui em string mesmo, porque vai facilitar. Eu vou colocar dentro aqui, eu vou criar uma outra variável que eu chamar de contador. E eu vou iniciar contador com 0, certo? Eu vou colocar um password, que a gente digitou. E aqui eu vou colocar caractere. Calma que eu vou explicar a vocês o que eu estou tentando fazer. Só que ele vai incrementar o contador. Ele vai incrementar o contador quando o contador for igual a 3, ele vai parar. Então, o que eu estou tentando fazer aqui, pessoal? Eu estou fazendo o seguinte. Eu estou pedindo para o usuário ele digitar um número maior que 1.000. E aqui a gente já pode utilizar a instrução que a gente viu anteriormente, mas depois eu mostro a vocês, que vai ficar até mais interessante. Eu estou pedindo para o usuário digitar um número maior que 10.000, perdão, e eu estou criando uma variável contador. Essa variável contador, vocês vão entender o que ela vai fazer. Em seguida, eu declarei uma estrutura de repetição for, que ela vai iterar, ou seja, ela vai passar letra por letra daquela senha, certo? Eu posso até botar aqui letra para vocês não se confundirem. Ela vai passar letra por letra daquela senha, vai printar a letra da senha e vai incrementar a variável contador, ou seja, ele vai pegar o que tem em contador e vai somar mais 1. Só que quando o contador for 3, ele vai sair do loop, certo? Ó, vamos executar. Eu vou digitar um número maior que 10.000. Eu vou apenas adicionar mais 2 zeros. Perceba, o contador era 0, ele printou a primeira letra, que é, no caso, 1, certo? Considere isso aqui como string, pessoal. Então, é como se isso aqui fosse um texto. Ele printou a letra 1 e somou 1 ao contador. Contador é igual a 3? Não. Então, ele não entra aqui e executa de novo o for. Ele vai para o primeiro 0. Aí, ele vai printar aqui o 0 e vai somar 1 ao contador. E contador é 3? Não, contador é 2, certo? Então, ele executa novamente. Aí, ele vai printar esse segundo 0 aqui e vai somar mais 1 ao contador. Quando o contador for 3, ele vai entrar e vai sair do loop, ou seja, ele não vai terminar de printar o restante dos zeros, certo? Para vocês entenderem, deixa eu tirar um número e digitar uma palavra. Digite uma palavra. Funciona igualmente, certo? Então, deixa eu executar aqui. Eu vou digitar uma palavra, deixa eu ver. Alexandre, que tem mais de 3 letras. E eu vou dar Enter. Então, ele vai fazer o seguinte. Quando ele vai printar o A, certo? Vai somar 1 ao contador. Vai printar o L, soma outro ao contador. E ele não vai entrar aqui, porque o contador ainda não é 3. Ele vai printar o E, soma 1 ao contador, agora o contador é 3, ele sai do loop. Para vocês perceberem que ele está incrementando o contador, deixa eu colocar assim. Contador, o valor do contador. Vou colocar aqui counter do F. Ó, vamos executar de novo. Alexandre. Perceba, ó. Ele executou a primeira vez, certo? Deixa eu descer só um pouquinho, pronto.
ele executou, eu pedi a palavra ao usuário, o usuário digitou Alexandre. Criei a variável contador que iniciou com 0, e ele vai entrar aqui. Ele vai começar a printar letra A, que é Alexandre, certo? Ele vai printar a letra. E vai somar um contador, ó. Contador agora está valendo 1. Aí ele vai fazer, contador é igual a 3? Não, ele vai para a próxima letra, que é quem? O L. Então ele vai printar o L e vai somar mais um ao contador. Agora o contador vale quanto? Vale 2. E ele vai fazendo isso até chegar em 3. Chegou em 3, ele dá o break e sai do loop. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Bom, pessoal, nós vamos para outra instrução que pode ser usada junto do for, que é o continue. Diferente do break, o continue não quebra o laço, mas ele pula os comandos subsequentes. No exemplo que está aqui no slide, ele mostra aqui. Para cada x em banana, aí dentro desse for ele coloca uma condição. Se x, que é a letra, for igual a n, ele continua. O que isso quer dizer? Que ele vai continuar a execução, mas ele vai pular o n. Ele vai ignorar o n na palavra banana. Vamos lá para o colega para mostrar isso aqui melhorzinho. Aqui. Ficar melhor para vocês enxergarem. Vamos fazer que nem o exemplo em si. Só que dessa vez a gente vai usar o nome. Alexandre, aumenta só mais um pouquinho. Um pouco. Pronto, tá ótimo. Input. Fazer com o nome da pessoa, né? Digite o seu. Não. Para cada letra no nome da pessoa, aqui eu vou considerar o meu nome. E eu vou querer excluir uma determinada letra do meu nome quando ele estiver printando. Então, eu vou fazer assim. If letra igual. Quero tirar o X do meu nome, né? Tirar o X do meu nome. A gente vai dar um. Pronto. Fora desse if, a gente vai printar cada letra do meu nome sem X. Vamos ver se funcionou. Ó, se vocês perceberem, ele foi para cada letra do meu nome certinho. Mas quando ele detectou a letra X, que eu coloquei aqui, ele pulou a letra X e continuou a execução do for. Ó, vocês podem ver, não tem a letra X aqui quando ele pintou. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é aqui, ó. Vamos tirar cada A do meu nome. Só que eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa específica aqui. Aqui, ele só tirou o segundo A. Por que aconteceu isso? O meu primeiro A é um A maiúsculo. E na programação aqui no Python tem essa diferença entre letras minúsculas e letras maiúsculas. Então, vocês têm que ter cuidado com isso para não dar um erro no seu programa. Às vezes você errou e a única coisa que você errou foi essa besteirinha. Podemos só fazer para qualquer letra que vocês quiserem. Ele sempre vai pular. Se a letra não existir no nome, por exemplo, V não tem no meu nome. Ele vai printar normalmente. Ele não vai entrar naquela condição, então ele vai printar meu nome certinho. Alguma dúvida? Ô, Alexandre, faz um exemplo aí, não com um pontinho, mas faz um for para printar uma palavra que contém espaço. A galera quer saber se o espaço vai ser printado ou não. Ah, tá bom. Não, peraí, repete de novo que eu me perdi. Por exemplo, cria um for igual aquele primeiro que tu fez, que o usuário vai informar uma palavra, no caso, informa uma frase, e essa frase ela contém um espaço. Por exemplo, como o espaço vai. A galera quer saber se o espaço vai ser printado ou não. Tá, já tá aqui em cima o exemplo. Vamos usar aí. Olha só. Vou colocar meu nome. Bora
só que com um espaço. Ele também colocou o espaço aqui, ó. O espaço também é impresso. Galera, o espaço é impresso porque o espaço na computação também é considerado um caractere, certo? Então, ele considera cada letra, o espaço, símbolos como um caractere. Eu até recomendo vocês darem uma lida na tabela ASCII, certo? Que é uma tabela que todos os caracteres eles é convertido para um código que o computador que ele entende, certo? Então, o espaço também tem seu código, por isso que o espaço é impresso, beleza? A gente também pode tirar o espaço aqui, ó. Vamos tirar o espaço. Espera só que eu vou escrever meu nome assim, ó. E ele imprimiu sem os espaços, porque aqui, quando ele detectava o espaço, eu pedi para ele continuar. Então, ele imprimiu o meu nome inteiro sem os espaços que eu coloquei aqui. Você pode usar isso aqui também para tirar os espaços, caso eles sejam indesejados. Pronto. Alexandre, mais uma dúvida. A galera quer saber se no print, no primeiro espaço, tem como você parar no primeiro espaço. Tipo, tu tá executando lá o loop e quando encontrar o espaço, tu parar o for. Tu faz aí o exemplo, por favor? Tá bom. Utilizando o break, no caso, tá ligado? Vamos lá. Quando encontrar o espaço, ele vai parar. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto. Break. Escrever meu nome, agora igual tá lá em cima. Eu apertei 2 vezes aqui sem querer. Ó, quando ele encontrou o espaço aqui, ele parou. Ele não printou o resto. Não printou nem o espaço, nem o resto do meu nome. Você só usa o break para fazer isso. Pronto, Rian, pode dar sequência. Ó, deixa eu... a dúvida de Laís. No caso, ela quer printar as letras, mas... Tipo, ele escolheu uma letra do nome, posso escolher não imprimir mais de uma. Eu acho... se eu entendi correto, vamos ver se é assim, Laís. No caso... Deixa eu criar outra célula de código. Caso, por exemplo, eu criar uma palavra, receber o input do usuário, eu vou iterar sobre aquela palavra, e no caso, toda vez que eu ver, por exemplo, um A ou um B, eu não imprimo. Vou colocar aqui para imprimir. Por exemplo, deixa eu ver, banana prata. No caso, aqui letra, faltou igual a A, ou letra igual a B. Banana prata.
Letra igual, ele tá O print tá pulando. antes, amigo. Ah, sim, perdão. Ao vivo tem dessa, pessoal. Aqui. Pronto, Laís, é isso que tu quis dizer? Tipo, pular mais de uma letra? Pronto, tu utilizaria essa lógica aqui. No caso, o print vem depois, certo? Porque tu quer pular aquela letra. E aí tu dá o contínuo, e aí ele não continua o que vem depois, certo? Ele volta para o for. Ah, é igual, por exemplo, banana prata que eu digitei. O B, sim, e ele difere também maiúsculas de minúsculas, certo? Depois a gente vai ensinar. Na verdade, eu acho que isso aqui já dá para falar, não dá, Alexandre, de lowercase e uppercase? Porque no caso é variável, tipo de variável. Acho que não tem problema, né? Acho que não tem problema citar, não, amigo. Pode falar. Pessoal, vocês podem fazer o seguinte, para ele diferenciar tanto maiúscula de minúscula. Letra não é uma string, certo? Um caractere de uma string. Então, vocês podem usar uma funçãozinha, mais na frente a gente fala o que é função, que permite diferenciar maiúsculas de minúsculas. Então, vocês poderiam ter feito aqui, por exemplo, para diferenciar o B maiúsculo do B minúsculo, utilizar o lower, não me lembro se é assim a sintaxe. Lowercase, eu acho que não, acho que é só lower. Deixa eu ver aqui. Ou é letra. Tem uma sintaxezinha que permite. É lower, eu acho. Pronto. Vou ver se é assim. Banana. Prata. Perceba. Se você fizer isso, eu estou diferenciando maiúscula de minúscula. Então, ele não printou esse B maiúsculo. Porque ele transformou esse B maiúsculo para B minúsculo e ele pulou, certo? Isso aqui é uma chamada de função, mas nas próximas aulas eu vou ver o que é isso, que vai oferecer um grande poder para vocês resolverem os enunciados, beleza? Então, vamos dar continuidade agora. Aí, se ali tivesse um B minúsculo, ele iria printar? Iria sim, por exemplo, se eu executasse aqui, ó, eu vou colocar B minúsculo, banana, prata. No caso, ele não iria printar, perdão. Ele iria pular também, sabe? Porque, no caso, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando a letra maiúscula, se eu digitasse um B maiúsculo, convertendo para minúsculo e comparando com o B minúsculo. Só que, como o B minúsculo já é minúsculo, então essa comparação aqui, ela nem ela dá true, certo? Então, ele não realiza essa conversão. É como se isso aqui não existisse, tá entendendo? Sim. Então, se for maiúsculo, é como se ele utilizasse isso, se for minúsculo, é como se ele não utilizasse. E aí, tanto o B maiúsculo quanto o minúsculo não seria executado. Mas mais na frente a gente fala melhor dessas funções que vão dar mais poder para vocês, certo? Isso é só um spoiler. Mas sim, pessoal, dando continuidade. Só que a gente só viu como interar sobre strings, certo? Porque no momento vocês ainda não viram listas. Listas é o assunto do próximo assunto, que também dá para permitir iterar sobre listas. Dicionários vocês vão ver também mais na frente. Então, no momento, vocês estão muito limitados a iterar sobre palavras, sobre strings. Mas e se vocês quiserem iterar sobre números? Por exemplo, eu quero imprimir todos os números entre 0 e 6. Para isso existe o inRange, certo? O inRange, basicamente, a sintaxe dele é a seguinte. Tu vai ter o range, certo? O range também é uma função. Não se preocupem o que é isso de função. Vocês vão aprender mais na frente, certo? Mas entenda o seguinte. Range é alguma coisa que você vai dizer, ó, faz isso e ele vai fazer. E o que é que o range faz? Ele vai gerar uma sequência de números de 0 a 6. O parâmetro stop é o parâmetro final, certo? Ele vai receber 3 parâmetros, 3 valores, certo? Novamente, eu ressalto. Parâmetro, função, o que é, vocês vão aprender mais na frente. Mas entendam o seguinte. Range, ele vai receber 3 valores, onde o primeiro valor é o início, ele é opcional, e o último valor é o step,
que a gente também vai ver, ele também é opcional. O único obrigatório é o stop, que nesse caso aqui, ó, se a gente vê nesse exemplo aqui, mais à direita, o range ele recebe o 6. Esse 6 é o parâmetro obrigatório, que é o stop, que é onde ele vai parar de gerar aquela sequência numérica. E sim, pessoal, ele sempre gera a sequência do valor informado menos 1, certo? Então ele vai gerar de 0 a 5, certo? Ó, vamos ver no código que fica mais claro. Por exemplo, eu quero fazer um for, eu vou colocar assim, valor in range, abre e fecha parêntese e passa onde eu quero que ele pare. E vou colocar um print para imprimir o valor que eu desejei. Sim, faltou os 2 pontos. Perceba, ó, aqui ele fez o for de até, no caso ele fez de 0, 1, 2, até 6 menos 1, certo? No caso, ele imprimiu os valores gerados de 6 até, de 0 até 6 menos 1, perdão. E os outros parâmetros, os outros valores, no caso, que seria o start e o step, seriam o quê? O start, como o próprio nome já diz, é inicial, certo? Então, eu poderia dizer assim, ó, eu não quero gerar números entre 0 e 6, eu quero gerar entre 2 e 6. Então, basta você botar um 2, vírgula, e o 6, ou seja, eu informei o valor inicial, que é o 2, e informei o valor final, que é o 6. E quando eu executar, ó, ele vai gerar valores de 2 até 5. Lembrando, o valor final, o 6, é sempre 6 menos 1, então ele sempre vai gerar até o 5. Se eu quisesse até o 6, eu botava o 7, que 7 menos 1 daria 6. E ele geraria de 2 a 6, certo? Se eu quisesse, por exemplo, de 1, basta mudar o primeiro valor e ele gera de 1 até 6. E o terceiro valor que nós passamos para o range é o quê? É o step. O step, pessoal, é chamado de passo, como o próprio nome já diz. Digamos, por exemplo, que eu quero gerar todos os números pares entre 0 e 8, certo? Nesse caso, seria 0 e 7, que seria 8 menos 1 igual a 7, certo? Então, eu quero todos os números pares. O Python, ele oferece essa poderosa ferramenta que é o range, que nós informamos, por exemplo, o valor inicial, que seria o 0, o valor final, o 8, e agora eu vou informar o passo. O que é um número par? Um número par é um número que é dividido por 2, certo? Ou seja, tem o resto da divisão por 2 igual a 0. Então, se eu colocar o passo 2 aqui, certo? Ou seja, calma que eu vou explicar melhor esse passo, que vocês vão entender melhor na prática. Basicamente, o que o passo faz? O passo ele faz o seguinte, pessoal. Ele não está iniciando no 0, então ele vai fazer qual é o próximo valor? Seria 0 mais 2. Então ele vem para o 2. Qual é o próximo valor? 2 mais 2. Então ele vem para o 4. Qual é o próximo valor? 4 mais 2. Ele vem para o 6. Só que ele não iria gerar até o 7. Só que o 7, se eu fizer 6 mais 2, 8, ele ultrapassa esse limite. Então ele não imprime o 7. Entendeu? Eu poderia botar aqui, por exemplo, 1. Aí, nesse caso, ele só iria somar de 1 em 1, ele iria printar 1, 2, 3 e 4. Ó, se a gente for ver. Cadê? No caso aqui, perdão, nesse caso aqui eu teria que diminuir aqui para 5, porque nesse caso ele iria de 0 até 8 menos 1, que daria 7, e ele iria somando, certo? Não iria acontecer aquele negócio de ficar fora do intervalo. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu mudar para 2 aqui e botar 8 aqui, vai acontecer aquilo que eu disse, ó. 0, 2, 4 e 6. Porque ele fez o quê? 0 mais 2, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6. Se eu mudar o passo para 3, ele vai fazer o quê? 0 mais 3, 3, 3 mais 3, 6. Então ele vai imprimir 0, 3 e 6, ó. 0, 3 e 6. Porque o passo é isso, pessoal, é de quanto em quanto ele muda para o próximo valor. Deixa eu colocar aqui 1 de novo. O 1, pessoal, é a mesma coisa que vocês fazerem o seguinte. É como se fosse o for normal.
Entendam assim. O range normal. Se eu executar o range, ele vai printar de 0 a 7. A mesma coisa se eu colocasse o seguinte, valor inicial, valor final, e o passo de 1, ele iria printar o mesmo, certo? Porque o passo é 1 e ele iria de 1 em 1. Ficou um pouco complicado, nebuloso. Tem alguma dúvida, galera? Podem falar, não fiquem com vergonha, não. Porque eu O sei que o Everton range, Tá aí perguntou no no chat. chat se o que acontece se ele colocar um número negativo no step. ele vai decrementando. Ó, deixa eu fazer o seguinte, só que nesse caso, se eu não me engano, ele vai entrar num loop infinito, porque como o valor final é 8, ele vai fazer 0 menos 1, ele vai para menos 1, menos 1, menos 1, ele vai para menos 2 e ele não vai parar nunca. E ele vai entrar naquele problema que eu falei, no problema da parada, certo? Ó, eu vou colocar menos 1 aqui, vocês vão ver. Eu acho, tenho quase certeza que ele não vai parar. Ué, não? Então, o que aconteceu aqui, galera? Provavelmente o step ele não, ele verificou que o intervalo é 0,8, certo? Eu achei que ele ia entrar no problema da parada, mas ele não entrou. Provavelmente ele verificou que o step é 0,8, certo? O intervalo, perdão, dos valores. E como o step é negativo, ou seja, ele não queria sair do zero, ele não entrou. É a mesma coisa, eu acho que se eu colocar zero aqui, ele também não vai imprimir nada. Não, zero ele dá errado, porque no caso o terceiro argumento não pode ser zero. É isso mesmo. Se eu colocar menos 2, eu também acho que ele não imprime. Deixa eu ver. Isso. Então é isso mesmo que eu falei, pessoal. Como o step é negativo e o intervalo ele identificou que é 0,8, então o que aconteceu aqui? O step é negativo. Ele inicia no zero, certo? De certeza ele sabe que inicia no zero. Se inicia no zero, esse valor aqui do final, que é positivo, ele não iria conseguir chegar, então ele interrompe isso aqui, certo? Agora eu acho que se eu colocar menos 8, ele vai. Quer ver? Percebe, ele foi. Porque ele identificou que o valor final é negativo, então ele foi decrementando. A mesma coisa se eu colocasse menos 1. Ó, ele foi decrementando. Por que quando eu coloco 8 ele não vai? Porque ele identifica que o valor final é positivo e ele não iria chegar fazendo esse step aqui, certo? E o terceiro parâmetro, foi até bom testar o zero, eu não sabia disso, tem que ser maior que zero, não pode ser zero. Tem que ser diferente de zero, no caso, não maior que zero. Eu pensei que ele entraria no problema da parada, mas não entrou. Olha que dúvida massa. E se tu colocar o inverso para começar no 8 e terminar no 0? Começar no 8, terminar no 0? Isso. Eu acho que tem que colocar menos 1. Vamos ver. Essas dúvidas de vocês é boa, que é coisas que a gente nunca testou. Tem que usar o step menos 1, mas no caso aqui, o final, vocês teriam que colocar menos 1. Porque aí ele iria até 0. É aquilo que eu disse no grupo, galera. Tem coisas que vocês só vão aprender testando. Eu juro a vocês que eu não sabia que colocar aqui 0,8 ele não iria printar. Eu pensei que ele iria entrar no problema da parada, porque ele ia sair decrementando, mas no caso ele verifica esse segundo valor. Como o segundo valor é positivo, ele não iria. Aí se fosse negativo, ele iria. E para fazer como, eu acho que foi a Andressa, né, que falou, você bastaria colocar 8, 0, 0 não, menos 1, perdão, e ele iria de 8 até 0, que seria a contagem inversa. Tem até um probleminha que dá para fazer, que é o seguinte, horário, se eu não me engano. Você cria uma variável horário e cria o horário 12 horas, por exemplo. E aí eu quero imprimir as horas até chegar na 0 hora. E aí tu faz... Não, 0 hora não, perdão, galera. Não é horário não, é contagem. A contagem do fim de ano. Tem uma questãozinha que dá para fazer com isso. É bem interessante. Aí você coloca aqui contagem. Sim, pessoal, e valem variáveis também no range, certo? E eu coloco menos 1 e aqui menos 1. E aí aqui eu posso botar assim, ó. Contagem para o fim de ano. Para a virada do ano.
contagem. Contagem não, perdão. Valor, que seria esse valor aqui que a gente declarou no for. E aí a gente faria contagem para a virada do ano. 10, 9, 8. Olha aí, vocês já tem como brincar na virada do ano com programação. Mais alguma dúvida, pessoal? Então eu vou parar de compartilhar. Sim, aqui é outro exemplo, pessoal, utilizando o valor de início e o valor de fim. E é como eu disse, galera, programação é testar. Essas dúvidas que vocês tiveram, eu jurava que eu não sabia que ele não entrava no problema da parada, colocando -1 ali quando o segundo parâmetro é positivo. Mas aí é só se atentar nisso, pessoal. O segundo parâmetro é positivo, então o passo ele tem que ser positivo. Se o passo for negativo, ele não entra no for. Agora, se o segundo parâmetro for positivo, o passo pode ser negativo. Beleza? Sim, deixa... Bom, pessoal, agora nós vamos ver o que acontece quando nós temos repetições aninhadas. O que é isso? É uma repetição dentro de outra repetição. Tem um exemplinho aqui. Ora, vamos lá. Nesse primeiro for, ele está indo no range 3. Foi como o Rian explicou. Ele está iterando sobre i 3 vezes. Porque é o único número que tem aqui. Não tem inicial, não tem final e não tem passo. Só tem o 3. Ou seja, ele vai iterar 3 vezes. Aí vamos para dentro desse primeiro for. Dentro desse primeiro for, ele tem um print. Loop externo. Ele vai dar esse print, só que em vez de ele voltar para o for inicial, ele vai continuar a execução e vai encontrar outro for, que é esse aqui. For j em range 4, 7, que é de 4 a 7, ou seja, 4, 5 e 6, como o Rian falou, o último número é ele menos 1. E ele vai printar o loop interno. O que vai acontecer aqui? Depois de ele printar o loop externo, ele vai entrar nesse outro for. E esse for vai ser executado quantas vezes? 3 vezes também. E ele vai printar loop interno, loop interno, loop interno, 3 vezes para poder sair desse segundo for aqui. Quando ele sai desse segundo for, ele volta para o primeiro. Porque, não sei se vocês perceberam, mas o primeiro não acabou. Ele só foi executado uma única vez. Aí, na segunda chamada, ele executa de novo. Print, loop externo, continua a execução, ele acha o for novamente, de 4 a 7. Então, esse for vai ser executado mais 3 vezes. Quando acabar essas 3 vezes, ele sai. O primeiro for já foi executado 3 vezes? Não. Então, ele entra no for de novo, printa o loop externo, entra no segundo for, porque está na execução do programa, e vai ser executado loop interno mais 3 vezes. Aí, quando ele termina de printar essa mensagem loop interno, ele sai. O primeiro for já foi executado 3 vezes? Já. Então, ele acaba a execução do programa. Aqui não tem como aqui tá a execução dele aqui, então eu vou mostrar para vocês no Colab. Deixa eu colocar outra linha aqui. Mais código. Pronto. Vou pegar o exemplo que tem ali no slide. Range 3. Esse aqui é o primeiro loop. É o loop externo. Loop externo. Pronto. Depois desse print, logo abaixo dele, vamos colocar o segundo loop. For j em range. Poderíamos colocar outro 3, ou, como está no slide, de 4 a 7. Aí vai o que vocês acharem melhor. Mas depende muito de como vocês vão usar. Então, é bom vocês ficarem atentos a isso. Vamos clicar de novo. Agora vamos executar. O que eu disse? Primeiro, ele vai entrar no primeiro for.
esse for aqui, e vai dar um print loop externo, que nem ele fez aqui. Depois desse print, ele vai entrar aqui e vai fazer para J, no range de 4 a 7, ele vai dar um print loop interno. Isso aqui vai ser executado quantas vezes? 3 vezes. Aqui. Loop interno, loop interno, loop interno. Acabou a execução desse segundo for aqui. Ele volta para o primeiro para executar novamente, porque ele só executou uma vez. Aí ele entra no primeiro, aí aparece aqui, loop externo. E ele executa o primeiro print e depois ele entra no segundo for e executa o loop interno mais 3 vezes. Alexandre, faz o seguinte, após o print do loop externo, coloca um print vazio mesmo, e após o segundo for, tu coloca um outro print vazio. Não dentro, fora do for. Isso aí. Que eu acho que vai ficar melhor para a galera entender. Pronto. Aqui. Realmente ficou melhor. Olha aqui. Primeira execução, no primeiro for, um print. No segundo for, 3 prints. Depois que acaba o segundo for, ele executa o primeiro de novo, um print, e o terceiro com mais 3 prints. E faz isso até acabar o primeiro for. Agora eu vou mostrar um exemplo mais prático para vocês. Isso aqui tá meio abstrato ainda. Vamos lá. Eu vou criar uma variável, o nome. Dessa vez eu já vou definir logo o que vai ser o meu. E o que eu quero fazer com ele? Eu vou querer contar quantas letras por exemplo, tem no meu nome. Então, eu vou criar outra variável chamada de letras. Vou deixar como com 0. Vamos começar com 0. Vamos lá. Aí, para cada letra, usar estruturas alinhadas para fazer isso, certo? Para cada letra no meu nome, eu vou fazer. Enquanto, vou usar 2 estruturas diferentes aqui para vocês verem que nós também podemos fazer isso. Enquanto letra igual a letra que eu quero, qual a letra que eu quero? A letra que eu quero é a letra E. A letra E. Ele vai entrar aqui e vai fazer. Isso aqui tem que ser 0. Vai fazer quantidade de letras, quero ver ali, mais igual a 1. Isso aqui quer dizer que ali na quantidade de letras ele está adicionando 1 toda vez que ele encontra uma letra E no meu nome. Ele está contando quantas vezes a letra E vai aparecer no meu nome. Ó, nesse while nós não temos uma parada. Então vamos colocar aqui um break para ele não ficar sendo executado eternamente. Fora dele, vamos dar um print aqui. A letra foi encontrada. Aí vamos colocar aqui. A de letras vezes. Aqui nesse print ele vai informar quantas vezes a letra E foi encontrada no meu nome. Vamos ver aqui. Pronto. A letra E foi encontrada 2 vezes no meu nome. Esse aqui é um belo exemplo de estruturas alinhadas, onde nós usamos um for, dessa vez,
para iterar sobre o meu nome, e um while para procurar a letra dentro das letras aqui, das letras do meu nome. Bom, é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Tá. Eu acho que não. Então, Rian vai apresentar um exemplo mais prático ainda do que esses que nós já apresentamos, de como vocês podem usar as estruturas de repetição. Bem, pessoal, a gente viu desde a primeira aula variáveis, estruturas condicionais e agora estruturas de repetição. Só que você já vai pensar, é certo, mas onde é que eu vou usar isso? Eu posso utilizar numa contagem, mas no meu curso eu não utilizo contagem, certo? E onde mais eu posso utilizar? Então a gente vai trazer, por exemplo, um exemplo que vocês podem viver no cotidiano de vocês. E basicamente é um códigozinho que eu fiz para calcular o IMC, certo? Basicamente eu vou explicar a vocês o código e depois a gente executa. Eu defini uma variável username, que é o nome do usuário, e a senha, certo? Do usuário. Nesse caso aqui, eu não pedi para o usuário se cadastrar no sistema, aí é assunto mais para frente, porque você teria que utilizar algumas estruturas de dados mais complexas, que vocês vão aprender na próxima aula. Mas basicamente é o seguinte, eu criei uma variável para armazenar o nome do usuário, que eu defini, eu poderia ter pedido para o usuário informar. Criei uma variável senha para armazenar a senha. E criei um loop while. Esse loop while é um loop while true, que basicamente é um loop infinito, que se eu não definisse esse break aqui, ele entraria no problema da parada. Então, eu defini esse while true e ele vai executar indefinidamente até encontrar esse break, certo? Esse while true, basicamente, ele vai fazer, ele vai exibir a mensagem bem-vindo ao nosso sistema de IMC, certo? Ele vai pedir o nome do usuário e a senha do usuário, certo? Que é basicamente, imagine você entrando no Instagram, que ele pede lá o teu username ou o teu login e a tua senha. E aí, quando o nome do usuário for igual a esse nome de usuário que eu defini aqui, e a senha for igual à senha que eu defini aqui, certo? Ou seja, essa variável user igual à variável username, e a variável password igual à variável pass, que eu criei, ele entra no if e dá um break. Quando dá o break, ele sai desse loop while true e ele entra nesse outro loop while true, que basicamente o que vai fazer? Ele vai pedir o peso do usuário, certo? Do sistema, vai pedir a altura e ele vai criar uma variável chamada IMC e vai calcular o IMC da determinada pessoa, que ele vai fazer o weight, que é o peso que eu armazenei, a altura ao quadrado, que é aquela formulazinha, galera, que é IMC é igual a peso dividido por altura ao quadrado, certo? É aquela formulazinha que a gente já conhece. E aí ele vai analisar aquela escala de IMC, ele vai fazer, se IMC é menor que 18,5, está abaixo do peso, entre 18,5 e 25, peso normal, entre 25 e 30, sobrepeso, 30 e 35, obesidade grau 1, 35 e 40, obesidade grau 2, e se não, caso contrário, ele está na obesidade grau 3. Em seguida, eu criei uma variável answer, que é a resposta, certo? Vocês vão entender para que eu vou usar essa answer. Dentro de answer, eu criei, dentro desse while aqui, o while true, certo? Eu criei um outro while. Esse while, basicamente, ele vai ser executado enquanto o answer for diferente de S maiúsculo ou N maiúsculo, certo? No caso, I. É o operador lógico I. E enquanto for diferente de S e N, ele vai ficar executando esse while. Dentro do while, eu vou pedir para o usuário digitar se ele quer realizar outra consulta. Se a resposta for sim, ele vai executar novamente esse loop while, certo? Lembrando que é um while true, então ele só para quando encontrar um break, certo? E caso a resposta seja não, certo? Ou seja, o N maiúsculo, ele entra nesse if e dá um break para sair do while e printa até mais.
Ou seja, pessoal, perceba, esse código bem basicão, a gente utilizou tudo que vocês estudaram até agora. E perceba que a gente fez entre aspas, um sistema robusto. Não tão robusto, porque obviamente poderia ter criado aqui um banco de dados, poderia ter feito interface gráfica, enfim, mas isso é assuntos para os próximos capítulos. Então, perceba, a gente criou uma variável que vocês aprenderam na aula 2, uma variável do tipo string, aprenderam na aula 2, um loop while, que vocês aprenderam nessa aula, um while true, no caso, que é o problema da parada, que também a gente mencionou nessa aula, saída de dados com print, entrada de dados com input, estruturas, expressões lógicas, certo, e relacionais, a palavra-chave break, o float, que também é outro tipo de dado, operadores de aritméticos, certo, estruturas condicionais, estruturas alinhadas, perceba, o poder que você já tem até o momento, ó, bora executar esse código bem pequenininho aqui, para ver, ó, eu executei, ele deu bem-vindo ao nosso sistema de MC, insira o nome de usuário, ele vai executar enquanto for diferente de admin, certo, ó, colocar aqui, por exemplo, Rian, e ele vai pedir a senha, eu vou digitar de novo aqui, Rian, e ele vai dizer o seguinte, ó, bem-vindo ao nosso sistema de MC, insira o nome de usuário, porque não foi igual a admin, certo? Então, se eu colocar agora o correto, que é o admin, e a senha admin, ele entra no nosso sistema, e ele já pede aqui, ó, insira o peso. Vou colocar, por exemplo, 60 quilos, e uma altura de 1,62, deixa eu ver se foi 1,62. E ele vai mostrar aqui, ó, peso normal. Ele deu o resultado do IMC, peso normal. Deseja realizar outra consulta? Eu vou digitar uma letra O, por exemplo. Ele pergunta de novo, ó, deseja realizar outra consulta? Porque eu não informei aquilo que ele pediu, S ou não. Se eu digitar um sim, por exemplo, aí ele vai pedir, insira o peso. Eu vou inserir, por exemplo, 45 quilos e uma altura de 2,1, certo? Aí ele vai colocar aqui, ó, abaixo do peso, certo? Porque uma pessoa de 2 metros e 10 centímetros com peso de 45 está abaixo do peso. E ele vai perguntar novamente, deseja realizar outra consulta? Se eu colocar o não, certo? Ó, vou tentar N minúsculo. Ele não vai diferenciar. E podia fazer aquilo que eu acho que foi a Andressa que perguntou, para diferenciar, utilizar o lowercase, certo? Eu vou colocar um N maiúsculo. Aí agora ele sai do sistema e mostra a mensagem até mais. A gente até poderia estruturar isso aqui melhor, dando um espaçamento entre essas mensagens exibidas. Mas enfim, pessoal, já perceba, até o momento, com tudo que vocês aprenderam, já dá para fazer um sisteminha bem interessante, dependendo da especialidade que vocês estudam, seja nutrição, medicina, administração, engenharia, enfim, vocês conseguem desenvolver até o momento grande quantidade de código que vai lhe ajudar bastante. Vocês têm alguma dúvida do código mostrado? Quer testar algum exemplo? Podem dizer, pessoal. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós encerramos por aqui, mostrando esse exemplo prático de uma aplicação bem simples que vocês podem fazer